Em comunhão, amados irmãos, vamos ler as Escrituras. Se você tem a sua Bíblia, te convido a abrir no Evangelho segundo nos relata Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Iremos ler o verso 6º ao verso 16º, 6 a 16. Na comunidade cristã, este é um final de semana que é o mais importante, talvez, do ano, onde os evangélicos, os católicos, os cristãos de maneira geral, se reúnem para celebrar um culto, um serviço, relembrando o sacrifício de Cristo por nós. Isso é majoritariamente um fato. Todavia, também há algumas igrejas que não celebram evento algum, ao menos de maneira explícita. Então, independente de qual igreja que você seja um frequentador, seja um membro, que o Senhor abençoe o teu caminho, a tua escolha, mas considere na sua mente, nesses dias, com os teus filhos, com a tua família, que Cristo, que é Deus, que veio em corpo humano, sofreu como homem, Ele deu a própria vida para a salvação das nossas almas. Em um simbolismo do Cordeiro Imaculado, celebrado nas festividades da Páscoa judaica, que é uma celebração que remonta à libertação do povo judeu no Egito, quando o anjo da morte visitou aquele lugar. E aqueles que tinham sangue espargido na porta de um cordeiro inocente imaculado, o anjo da morte passava e não visitava aquela família. Cristo veio, deu a própria vida, derramou o próprio sangue, fazendo-se cordeiro para que você, para que a tua família fosse justificada e tivesse direito à vida eterna, independente da sua herança genética, se você tem herança genética judaica ou não. Então, irmãos, não devemos nos esquecer desse sacrifício. A celebração, cada qual faça da sua maneira, se é que você faz. Entretanto, é bom nós termos em mente que não tem preço que pague o que Cristo fez por nós. E vejamos que interessante. A festa da Páscoa, que celebra a festa da libertação, o anjo da morte passava e matava os primogênitos, os mais velhos, seja filho, seja animal, criação. E o sangue espargido na porta, o anjo da morte não passava e era salvo os primogênitos, filhos e criação. Cristo, quando Ele deu a própria vida em sacrifício por nós, Ele não trouxe somente a vida
para os primogênitos, mas trouxe para todos aqueles que nele crer. Então, é um tempo, mais uma vez, sempre é tempo de estarmos em comunhão com o Senhor. Sempre é tempo de meditarmos no Senhor, nos favores imerecidos que nós recebemos. Mas esse final de semana, a comunidade cristã como um todo, nós falamos aos nossos irmãos da congregação cristã apostólica, nós temos alguns irmãos assembleianos que nos acompanham, temos irmãos batistas que nos acompanham, temos irmãos católicos que nos acompanham, temos irmãos congregacionais da Congregação Cristã no Brasil também que nos acompanham, temos irmãos presbiterianos, temos irmãos da Igreja Quadrangular, temos irmãos, a internet é livre, então quem se sente comunhão participa do culto. Nós respeitamos o teu costume, nós respeitamos a maneira como você louva a Deus, agradecemos ao tempo que você tem dispensado para receber esse culto na tua casa, mas convidamos a todos que meditem no sacrifício que o Senhor fez por nós. Tá bem assim? Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me havereis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. O Senhor Jesus sabia, ainda que homem, ele sabia o que haveria de acontecer, como ele haveria de padecer, quem o haveria de trair, porque ainda que fosse homem, ele também era Deus. E aqui nós temos, irmãos, duas situações antagônicas. No jantar em Betânia, supõe-se que Maria tenha derramado um azeite muito caro sobre o Senhor Jesus. Tenha consagrado o corpo de Cristo. E ela foi questionada por esse sacrifício. Ela foi questionada pelos pares dela por esse sacrifício. Quantas vezes você toma alguma atitude na tua vida querendo agradar alguém, querendo fazer alguma coisa diferente para beneficiar uma pessoa, da tua família ou não, querendo mandar uma mensagem de apoio para alguém, e você nem sabe o porquê. Você sabe o que você quer. Esta mulher, ela agiu porque ela amava Cristo. Mas por que naquele dia? Por que naquele momento? Por que ela não fez isso um ano antes?
Por que ela não fez meses antes, semanas antes? Ela foi tocada por uma obra na terra. Ela foi tocada para que ficasse transcrito que o Senhor se agrada do sacrifício do homem e da mulher. Ela poderia ter feito um sacrifício financeiro. Ela poderia ter feito uma roupa nova. Ela poderia ter feito um alimento diferente. Não. Ela pegou uma joia, que era o azeite, que custava 1 ano do salário de um trabalhador naquela época, num tempo em que a pobreza era grande em Israel. Ela pegou 1 ano de salário e derramou sobre Cristo. É um costume muito antigo, você preparar o corpo com cheiros, com aromas, para espantar os maus espíritos. A gente faz coisas que nós não sabemos o porquê. Muitos dos nossos irmãos que nos acompanham, na sua igreja, às vezes tem até vaso de flor na frente. E você nem sabe por quê, porque acham bonito. Não. Isso tem uma justificativa lá na época do Egito. E as pessoas ungiam o corpo com ervas, com aromas, para acreditando que afastasse maus espíritos. A gente nunca ouviu falar isso, né? E essa mulher estava preparando o sacrifício de Jesus. Não que ele precisasse ser ungido. Pelo contrário, a unção dele para nós se faz necessária, desde aquele tempo até os dias atuais e nos nossos dias vindouros. E aqui fica a promessa do Senhor, que a unção de Cristo esteja repousada sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, a vida da tua família. Mas, irmãos, ela não sabia por que ela estava fazendo. Mas Cristo sabia. E ele se agradou daquele sacrifício que ela fez, justificou ela perante os pares, perante os irmãos, irmãs, os amigos que estavam reunidos, os discípulos de Cristo, e falou que o exemplo que ela tinha feito ficaria nos anais da história. Que bom que o Senhor despertou nós nesta noite a respeito dessa passagem. O Senhor não esquece o teu sacrifício. O Senhor não se esqueceu do teu sacrifício. Ainda que você tenha feito alguma coisa para beneficiar uma outra pessoa e que você nem sabe por quê, uma mensagem, um presente, e você até se sente mal. Você pode não saber, mas Cristo Jesus usou você para uma obra na terra. E ela fez dessa maneira. E ela agiu desta forma. E ela foi justificada pelo Mestre. Na sequência, meus amados irmãos, vemos outra passagem que se contrapõe ao sacrifício dessa mulher, que foi o preço pelo qual Cristo foi vendido por Judas, o Iscariotes. 30 moedas de prata. Parece muita coisa. Parece ser uma riqueza. Não. Esse é o valor pago, equivalente a quando um animal feria um escravo que o senhorio tinha que pagar como indenização. Um boi, um touro, um animal de trabalho que ferisse um escravo, ele tinha que pagar matasse, ele tinha que pagar um preço. Um preço
infinitamente inferior ao sacrifício que aquela mulher fez derramando unguento em Cristo. Então, os irmãos, vejam duas coisas aqui. As autoridades não sabiam distinguir quem era Cristo. Precisava que alguém levasse até ele. E Judas desprezou tudo que ele tinha vivido. Vendeu por qualquer dinheiro, perdeu a própria vida. E aqui ficou o exemplo. Um dá muito, outro recebe pouco. Onde você está? Em que parte da história que você se encaixa da explanação dessa palavra? Não eleve o teu espírito, tampouco a tua voz, tampouco a agilidade dos seus dedos em comentar durante a transmissão desse culto, que você é a mulher. Porque há tempos na sua vida, na minha vida, que há um potencial muito grande de nos comportarmos como Judas. Há momentos na sua vida, na minha, nas nossas vidas, em que trocamos aquilo que é valioso, aquilo que não tem preço, por qualquer coisa. Uma paixão, um encantamento qualquer que uma pessoa tenha. E ela troca um emprego bom por uma ocupação que vai trazer tristeza. Ela troca um casamento, uma família constituída por uma aventura. Troca a comunhão com Cristo por um favor dos maus espíritos. Igreja, que o Senhor possa agora quebrar toda sorte de encantamento que esteja sobre nós, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja quebrada toda sorte de encantamento, que a igreja seja liberta no nome do Senhor, que seja toda forma de negar Cristo, negar a existência do nosso Deus, seja repreendida agora, no nome do Senhor. Estejamos atentos. O Senhor se agrada do sacrifício que fazemos. O Senhor toma você no teu dia a dia. O Senhor toma você, se utiliza de você no caminho, no trajeto do teu trabalho. O bom dia que você fala, o Deus abençoe que você fala, a paz de Deus que você transmite, a paz do Senhor que você transmite, é obra de Deus na tua vida. É a obra de Deus através da tua vida. A visita que você fez, a oração que você pediu, o Senhor está vendo tudo, meus irmãos. Hoje a palavra do Senhor nos lembra quanto vale a nossa adoração, quanto vale a adoração dos discípulos. Quem estava com Cristo deu 1 ano de salário. Quem estava junto, mas já não estava com Cristo, trocou por qualquer dinheiro. Irmãos, não troque Cristo por nada nessa vida. Estejamos no primeiro parágrafo, estejamos na primeira parte, estejamos no caminho para sermos sempre agraciados pelo sacrifício do sangue do Cordeiro inocente nas nossas vidas. É um tempo, irmãos, que nós olhamos para trás e veja onde que nós nos encaixamos na primeira e na segunda parte.
Porque todos nós já fizemos alguma coisa que encaixa na segunda parte. Trocar, irmãos, a graça por qualquer coisa. Trocar a comunhão com Cristo por qualquer objeto. Isso estamos vendendo por qualquer preço a graça de Deus nas nossas vidas. Então estejamos atentos, estejamos despertos. É tempo de nós estarmos juntos ao Senhor. É tempo de fazermos sacrifícios ao Senhor. O sacrifício na tua adoração, o sacrifício na sua oração, o sacrifício em você falar de Cristo para a tua família, falar de Cristo para os teus amigos. Tem muito amigo seu que nem sabe que você é crente. Tem muito amigo seu que nem imagina que você possa ser de alguma igreja, e independente de que igreja seja. Mas ninguém desconfia que há valores cristãos no seu coração. É aí que você precisa dar sacrifício. Não é, irmãos, eu andar de terno num sol escaldante. Não é uma mulher andar com roupas que sejam identificável que ela é uma evangélica, que é identificável que ela seja uma pessoa de ambiente evangélico. Não é isso. Mas é a maneira como você se veste, sim. É a maneira como você fala, sim. É a maneira como você se comporta, sim. É a maneira como você pensa também. Tem vários predicados que precisamos ter. Por isso que é um sacrifício. Não é normal, não é fácil, não é simples, mas o Senhor se agrada. E o Senhor abençoa daquele que Ele se agrada. E dos erros, dos objetos que trocamos, dos prazeres que tivemos, o Senhor é conhecedor. Mas o Senhor te avisa e te anuncia por inspiração, lembrando-se sempre que quem prega é o primeiro que come. O Senhor nos anuncia, Ele tem um projeto de vida eterna nas nossas vidas. Então Ele está pronto para receber o nosso e nos perdoar os nossos erros, os nossos pedidos. O Senhor é Deus de misericórdia para pagar o dia que você trocou Ele por qualquer dinheiro. O Senhor é misericórdia. Por onde o Senhor passava, havia cura. Por onde o Senhor passava, havia milagres, havia prodígios. Ele foi aos céus e deixou sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo que passeia no meio de nós, que está na tua casa, te protegendo, e quando você recebe esse culto, o Espírito Santo está te acompanhando, te assistindo, vendo como você está. Ele recebe, Ele perdoa, Ele apaga a tua história, aquilo que te aflige, e te convida. Faça como essa mulher. Dê o seu melhor, buscando agradar a Deus. Irmãos, a palavra vai se terminar. Uma pessoa com fome, ela vê um prato de comida e se sacia rapidamente. Você dá o prato de comida de novo para ela, ela fala, não, obrigado. Você insiste, faz mal. Ela se sente até enjoada. Ouça o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Houve pecado, houve erro. Mas o Senhor conhece o teu coração. E sabe que aquele prato que te ofereceram já não te satisfaz mais.
Mas isso prende você numa distância muito longe da comunhão com o Senhor. Você tem insistido em participar dos cultos. Você tem insistido em ouvir pregações de palavra, mas você não recebe. Porque você acha bonito, mas não mexe com o teu coração. Hoje é tempo oportuno de uma obra nova na tua vida. Receba a visitação do Espírito Santo na tua vida no nome do Senhor Jesus. Deixa que as lágrimas se derramem dos seus olhos. Deixa que a sua emoção te tome nesse momento. Chore, chore. Esse choro é de alegria. É da visitação do Espírito Santo na tua vida. O Senhor tem um plano novo para fazer na tua vida e na tua família. O teu passado, o Senhor apagou. Quase que não deu tempo. Porque muitos dos que oraram por você estão encerrando o ciclo da caminhada. Mas deu tempo. Deu tempo. O Senhor apaga o passado e escreve uma história nova no teu futuro. Receba a visitação do Espírito Santo na tua vida. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado por Jesus Cristo nesse momento. O Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Muitos cometeram pecados contra Cristo e alcançaram perdão. Hoje nós mostramos que quando se ama, é muito maior o sacrifício de quem faz do que o preço pelo que se vende. O Senhor não se faz medir pelo preço da traição. O Senhor se faz medir pelo preço do teu sacrifício. Então receba essa palavra, receba ela como vinda de Deus. A todos nós que estamos recebendo esse culto, que estejamos na condição de oferecer sacrifício ao Senhor, porque o Senhor se agrada e o Senhor recebe e o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor estará contigo todos os dias da tua vida. Essa é a palavra, meus irmãos. Palavra de vida eterna. Palavra de libertação. Quando foi derramado aquele óleo aromático no Senhor, o cheiro se exalou. Era um artigo muito precioso. Imagina os irmãos, hoje, eu não sei se tem ervas muito caras, mas imagine que fosse uma garrafa de vinho, que é o salário de um ano de um profissional. Vamos considerar um salário mínimo, irmão Bruno, 1.100, mais os impostos de registro, daria uns 15 mil. Vamos considerar com férias, 13º, 20 mil reais. Imagina você pegar uma garrafa de vinho de 20 mil reais e derramar um sacrifício, oferecer. É loucura para os homens, mas é recebido por Deus. Estejamos todos, neste momento, com o compromisso de sermos questionados pelo tamanho do nosso sacrifício, mas que de nós seja transmitida a paz, comunhão, unidade, e o Senhor se agradará de nós. O passado, o preço da traição, o valor que você trocou, isso já não importa mais. Tenha a tua mente liberta em nome de Jesus Cristo, porque agora
você vai viver o novo na graça. Esta é a palavra e o nome de Deus em tudo, irmãos. Seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, amados irmãos, peço sua atenção, que você continue conosco, que nós iremos fazer uma oração de intercessão pela palavra que o Senhor tem nos mandado, oração pelos pedidos que você tem colocado durante a transmissão desse culto. Quem atende o culto está longe presencialmente. Eu posso não te conhecer. O irmão que está na produção do culto, irmão Bruno, pode não te conhecer. Mas iremos apresentar em oração a tua petição. Peço a tua comunhão nesse momento, porque o Senhor é poderoso para fazer uma obra na tua vida. O Senhor é Deus que cumpre os desejos do coração dos pequeninos dele na terra. O Senhor é Deus que faz milagres para quem precisa, para quem busca. Então, nesse momento, nós iremos agradecer o culto, agradecer pela palavra, mas iremos interceder por você. A igreja crê na intercessão, da oração. Glorifica o teu Deus. Nós estamos aqui, irmãos, poderíamos estar em qualquer lugar, você poderia estar em qualquer lugar, estamos juntos numa comunhão. Vamos buscar um milagre. Vamos buscar alcançar o trono da glória do nosso Deus. Repito, tem alguns pedidos de oração que chegam para nós. Entenda, nós falamos o nome de 2, 3 pessoas, mas está representada a tua petição. Reforço o pedido de oração pela Camilinha, que continua precisando de doação de sangue. Camila Alves Servoni. Quem pode, que está em São Paulo, que pode doar sangue, no hospital, no site do Hospital Albert Einstein, você doa em favor dessa criança, que tem 2 anos, mas outras crianças serão atendidas, outros adultos serão atendidos. Também pelo irmãozinho José, que ele é mãe, a irmã Cirineia, os dois lutando com câncer, ele no começo do tratamento, ela há 15 anos desenganada. Também tem uma mocinha de uns 11 anos, lutando com leucemia, Esther, precisa das nossas orações. Nós, irmãos, pedimos oração também por uma senhora que está com infecção generalizada, a senhora Maria Aparecida Almeida, mãe do senhor Rogério, uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa que só pratica o bem, e ele confia na oração da CCA e pediu que nós orássemos pela mãe dele. Nós iremos orar. Vamos apresentar também, irmãos, as famílias enlutadas. Aqui na nossa igreja, no nosso convívio social, pelo Brasil inteiro, muitos pais de família, muitas mães de família, muitos filhos ficando enlutados, órfãos, viúvos, viúvas. E precisamos orar também pelas famílias enlutadas. Essa semana ficamos sabendo com um irmão do meu convívio, da minha infância, o irmão Nilson, forte, extremamente gentil, acometido pela Covid, perdeu a sua vida, deixou a esposa, a irmã Meire, os 2 filhos. Essas famílias precisam de oração. Vamos pedir oração, irmãos, pelos hospitais. Um exemplo que nós temos, até onde o José e a Esther estão se tratando, é o Instituto da Criança com Câncer Infantil, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil Itaci, uma organização presidida pelo Dr. Vicente Odoni, uma pessoa muito importante na nossa sociedade, tem um trabalho referência no mundo
no tratamento ao câncer infantil. É um tratamento não se paga, é subsidiado. Vamos pedir oração que o Senhor coloque caminhos para que esses profissionais continuem nessa luta, nessa missão de salvar vidas das crianças também. Nos próximos dias, nós iremos pedir colaboração para esse instituto, mas eu te convido que você procure, dá uma busca no Google, o que é o Itaci, o que é o Dr. Vicente Oddoni, e seja você também um doador, um colaborador com a sua oração e também com a tua contribuição para essas pessoas, para esse instituto. Os irmãos, uma particularidade desse instituto, irmão Bruno, o tratamento, ele tem subsídio, recebe doação, mas as crianças não têm condição financeira para comprar o leite, que tem que ser especial. Não tem condição de comprar as pomadas que passam nos ferimentos, que são especiais. Mas tem um povo aqui especial também. E nós iremos orar também por essa necessidade, e o Senhor despertará o norte, o sul, o leste, o oeste, mas suprirá todo choro, toda dor. Confiando na providência de Deus, busquemos o Senhor em oração, em agradecimento por esse culto, em intercessão por esses pedidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, bondoso, aleluia, bondoso Deus. Bendito é o teu nome, Rei da Paz, aleluia. Altíssimo, poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos mais uma vez por esse culto que tu tem nos preparado, a qual foi aberta em memória do teu Filho Jesus Cristo, e que por esse mesmo nome está sendo encerrado, Senhor. Te somos gratos pelos hinos cantados, pela oração que tu tem dado à igreja, a qual alcançou o trono da tua glória, abriu a revelação, e tu tem mandado, Senhor, para nós um passo da tua santa e bendita palavra. Senhor, a tua palavra veio como um bálsamo nesta noite, nos libertando do nosso passado e prometendo que tu estará conosco, Senhor, no nosso futuro, no nosso presente, e que tu se agrada, Senhor, daquilo que temos feito em memória da tua santidade, como forma de contribuição, de sacrifício para ti também. Senhor, graças te damos pela tua santa e bendita palavra. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas permaneça, Senhor eterno, na multidão da tua misericórdia, que permaneça a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, Senhor, dar exemplo de sermos adoradores na tua presença, não pelo que falamos, não querendo provar o nosso testemunho contra o nosso irmão, mas abraçando a todos e passando pelas ruas das nossas cidades, Senhor, que possa ser derramado de nós o cheiro do teu Santo Espírito, Senhor. Faça florescer, faça, Senhor eterno, aparecer o cheiro do fruto do Espírito sobre nós, Senhor, que por onde passarmos as pessoas falam, independente da maneira como nós estejamos, independente de roupa, independente de como a pessoa esteja, mas que sintam o cheiro do teu Espírito sobre nós. Senhor, nos guarda, cuida de nós, nos abençoa, Senhor, guarda nós debaixo do seu fraternal cuidado pelo amor do teu santo nome e dá a nós dias de paz na multidão da tua misericórdia. Agora, Senhor eterno, permita, por misericórdia mais uma vez, que possamos entrar no teu santuário para fazer essa oração de intercessão. Estamos, Senhor, pedindo, invocando, te clamando a tua misericórdia. Senhor, ouça os pedidos de oração do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Senhor eterno, quem pediu durante a transmissão desse culto, quem confia no pedido de oração que está sendo feito, quem confia que essa oração alcança o trono da tua glória. Senhor eterno, nós te pedimos, Senhor, não olha de onde nós viemos, não olha o que foi feito, mas tome nas tuas mãos, Senhor, todo o lamento, todo o clamor do teu povo durante essa oração. Senhor eterno,
aonde há enfermidade, manda cura no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, aonde há as causas difíceis, resolva na multidão da Tua misericórdia. Nós não nos colocamos na Tua presença, Senhor, em condição de exigir. Nós não colocamos na Tua presença, Senhor, em condição de determinar o que Tu deve fazer, o que não deve fazer. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, invocando o Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Santa Igreja, Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre esses pedidos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, traga cura para esse povo, traga cura para essas pessoas, pelo amor do Teu santo nome. Ainda há pouco fizemos menção a diversos pedidos. Toma nas Tuas mãos o choro, o lamento, Senhor, e coloca em liberdade a Tua igreja, pelo amor do Teu santo nome. Toma, Senhor, os órfãos, as viúvas, os viúvos, aqueles que têm perdido os seus entes queridos durante essa pandemia, Senhor, seja pelo Covid, seja por outras necessidades, outras enfermidades, outras situações. Senhor, não olha quem é, mas toma na Tua mão, muda o projeto de vida, exalta a cabeça, permita que quem foi fica com um cheiro gostoso de uma boa lembrança na nossa memória, mas que as pessoas possam viver contigo, crescer contigo e ter uma vida digna na terra também. Não se esqueça, Senhor, pelo amor do Teu santo nome, das pessoas, das crianças que estão também em tratamento, das instituições que promovem tratamento de saúde para os brasileiros, daquelas autoridades que estão à frente dessas instituições. Nós Te apresentamos, Senhor, pelo amor do Teu santo nome, supra a necessidade deles também, daqueles que estão em tratamento, Senhor, visita-os nos hospitais, pelo amor do Teu santo nome, traga cura, traga, Senhor eterno, libertação para o Teu povo, Senhor. Não conseguimos mudar o curso dessa oração, mas nós Te invocamos, Senhor, que haja cura no meio de nós, pelo amor do Teu santo nome. Graças Te damos por tudo, Senhor, porque temos certeza que Tu ouve a oração dos pequeninos na terra. Graças Te damos por tudo quanto Tu tem feito, por quanto Tu ainda haverás de fazer no meio de nós. Por Jesus Cristo Te pedimos, Te agradecemos, não que haja em nós merecimento, mas Te agradecemos em Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o Teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.